Bem-vindas e bem-vindos ao canal Baralho Cigano Diário. Eu sou o Leandro, estamos juntos aqui começando mais um vídeo com todos esses baralhos aí que vocês estão vendo na mesa. Já vou explicar qual é a situação toda aqui e o nosso tema da vez, a nossa conversa é a seguinte: o que vai acontecer entre eu e ele ou entre eu e ela? Como vai ficar a nossa história? Então, um vídeo para você que está a fim de tomar contato, tomar conhecimento do desdobramento daquilo que há para ser vivido entre você e a pessoa de quem você gosta, você que está numa relação, que está indo tudo bem e você só quer dar uma olhadinha na sequência, ou se você está com um problema com alguém, está a fim de ver se a situação se resolve, se melhora, para as pessoas separadas, para você ter uma ideia se dá para voltar, né? Se dá para retomar a história que vocês viveram juntos. Então, tudo isso a gente vai falar aqui. E para as pessoas solteiras também o vídeo vale, viu, gente? Aí a gente vai falar sobre como está o seu momento afetivo, se é um momento que traz oportunidades ou não, abertura ou não. Então, vale para todo mundo, independente de qual for a sua situação, fica aqui com a gente para receber essa leitura, tá? Antes de partirmos para as cartas, se você está fazendo a sua primeira visita, se inscreve no canal, ativa as notificações, isso é importante para você continuar recebendo os vídeos, né? E deixa o seu like também como a nossa energia de troca. Você vem aqui, ganha a sua mensagem dos oráculos e deixa o seu like para ajudar o canal, assim o nosso vídeo alcança mais pessoas, o meio de esse trabalho aqui continuar acontecendo, tá bom? Então, já falei qual é o tema, né? Já pedi aí a inscrição, o like de vocês. Vamos dar uma olhada na mesa então. O que que nós temos aqui? Na parte de baixo são dois decks de baralho cigano, onde nós temos as pedrinhas. Então você vai escolher, de tudo que está aqui, você vai precisar escolher só um desses dois baralhos de baixo. Por quê? Os três de cima eu vou virar junto com cada opção. Então, independente se você escolher esquerda ou direita, você vai ganhar cartas de cada baralho ali de cima, tá? Aqui a gente tem um tarô de Marsella, aqui é um tarô dos orixás e aqui é o tarô Zen. Então tudo isso vai somar informações para a gente junto com o baralho cigano, tá? Aqui na esquerda, quartzo azul, aqui na direita, pedrinha amazonita. Eu pego sempre a opção da esquerda primeiro. Então, se for a sua escolha, já fica aí direto comigo. Se você escolher o baralho da direita, então na descrição do vídeo eu deixo o tempo para cada um, você pode verificar e avançar o vídeo para ir direto na sua mensagem, certo? Dica: se você está com dificuldade de escolher um dos dois baralhos aqui com as pedras, pausa o vídeo nesse momento. Aí você escolhe dentro do seu tempo, com calma, conseguiu sentir qual é o baralho que te chamou mais, aí você dá o play e continua para ganhar a mensagem, combinado? Então vamos nessa, vou começar a nossa atividade pegando primeiro o baralho da esquerda para trabalhar. Então o que estava à direita eu tirei lá para cima para a gente ter espaço aqui para lidar com todos esses oráculos combinados. Então vamos nessa, vou embaralhar aqui as cartas do baralho cigano. O que vai acontecer entre você e ele ou você e ela? Como fica a história de vocês? Então, vamos ver o que que todos esses oráculos aí vão nos dizer. Baralho cigano eu vou colocar, então, aqui na parte de baixo em 3 cartas. Certo? Aí, tarô de Marsella. Vou embaralhar um pouquinho assim, não muito, tá? Porque senão a gente vai ficar embaralhando muita coisa aqui. Então vai lá um arcano, passo ele lá para cima, tarô dos orixás, embaralhei um pouquinho também, vem ali, e aqui o tarozinho eu vou só fazer um corte nele e colocar também uma carta. Olha aí, então temos a nossa mesa. Vamos ver então como tudo isso vai responder às nossas perguntas, como que a gente vai poder lidar com o nosso tema. Vamos virar aqui primeiro. Baralho cigano. Vem com âncora, vem com torre e carta do urso. O que que essas cartas dizem para nós? Vou começar por aqui, a gente vai abrindo aos pouquinhos, tá legal? Passando sua mensagem. Carta da âncora é legal porque ela diz sobre estabilidade afetiva, estabilidade emocional, fala muito sobre
duas pessoas que se entendem, que buscam o amparo uma na outra, a segurança uma na outra para viver, desenvolvendo uma relação de confiança. Então, isso daqui tem muito a ver com uma sequência positiva de uma relação, tem a ver com você que está conhecendo alguém, ter uma chance de criar um relacionamento. A gente fala de uma compatibilidade aqui de propósitos, né? Para as pessoas que estão separadas, então essa carta já vem dar uma dica sobre reaproximação, de repente uma volta. Só reforçando uma coisa, gente, para as pessoas separadas, né? Quando eu cito aqui o exemplo dentro da leitura, é assim. Depende de quanto tempo faz que você se separou da pessoa de quem você gosta, de quanto tempo faz que a outra pessoa se afastou, né? Se for um caso mais recente, maior a chance de o baralho fazer sentido. Se já fizer muito tempo, se já não houver contato algum entre vocês, você já está vendo que a pessoa tem outro ou tem outra, mais difícil, tá? Então esse discernimento também é importante para você aproveitar bem a mensagem do baralho. Quanto mais recente, então tá mais no ar, a coisa vai se encaixar melhor para você, tá? Fala sobre chance de voltar, certo? Para as pessoas solteiras, então essa carta aqui vem falar sobre o quê? Um momento de estabilidade emocional para você, né? Então, com alguém do seu lado ou sem alguém ao seu lado, então você precisando aí ser mais você, ficar firme dentro do seu emocional, isso vai te ajudar também a criar conexões, né? Vamos avançar um pouquinho nas cartas aqui. Vem a torre também no baralho cigano. A torre mostra a questão de mais introspecção, o espaço de cada um, as individualidades, certo? Junto com o urso que vem falar um pouquinho sobre ciúmes, apego, um comportamento possessivo, em dados momentos, quem sabe controlador. Então, essas cartas aqui estão manifestando o quê? Para você em um relacionamento, a importância de entender o espaço de cada um, não partir para carência, para o grude, para querer sufocar, né, cobranças emocionais, até porque nós temos aqui uma energia já legal de segurança, de estabilidade, onde é necessário criar uma confiança a dois, e nós estamos vendo essa energia entre vocês, tá? Então, é importante junto disso o espaço de cada um, a individualidade, cada um também tocar a sua própria vida sem um criar dependência emocional com o outro, né? É importante diferenciar isso. A segurança junto que vocês criam, um confiando no outro, e para isso não é necessário estar juntos o tempo todo. Cada um precisa também fazer as suas próprias coisas, né? Conduzir a sua vida, respeito às individualidades, ao espaço que cada um de vocês precisa ter, né? E isso deve ser entendido de uma forma natural, não é para ficar gerando desconfiança, ciúmes, você querer monitorar, stalkear, sabe? A pessoa de repente de quem você gosta, por insegurança, porque a carta do urso vem falar muito sobre isso, o apego, eu quero pra mim, eu quero do meu lado o tempo todo, tá? E a gente tá vendo que não pode ser assim. Então essa carta do urso, como a gente tá aqui em um tema de previsões, né, falando do que vai acontecer, de como vai ficar a história de vocês aí, é uma carta que vem mostrar o quê? Esse tipo de situação de repente atrapalhando vocês em algum momento, relacionado a quê? A ciúme, a possessividade, né? Então você precisa olhar para si, buscar entender se você se comporta dessa maneira, então precisa modificar esse comportamento, né? Ou se é a pessoa com quem você se relaciona, a pessoa que você está mentalizando aí para ganhar a sua mensagem, se é ele ou se é ela que age dessa maneira, né? Querendo controlar, uma pessoa ciumenta, possessiva. Então a gente vê isso também aqui fazendo parte do que vocês têm para viver juntos. É algo que de qualquer maneira precisa ser controlado, tá? Ainda, essa carta do urso vem falar sobre uma outra situação de inveja, tá? Então, isso fala sobre influências externas que podem acabar em algum ponto aí atingindo a relação de vocês, o que você tem para viver com a pessoa que você tem ao seu lado ou quem gostaria de ter ao seu lado. Para quem no caso está conhecendo alguém agora ou buscando voltar com alguém, né? Energia de fora, né? De inveja, de pessoas falsas que não se conformam com a sua felicidade, não querem tanto seu bem. Então, é uma carta que pede proteção espiritual, você não falar muito sobre a sua vida, sabe? Aquela ideia de querer compartilhar o que você vive com alguém ou a saudade que você tem de alguém. É melhor, nesse caso, você ficar mais na sua aqui, olha. A torre junto com o urso, combinando essas duas cartas nesse sentido, falam sobre essa informação, tá? De energia de inveja atrapalhando, então dá uma fechada, você se reservar um pouco mais,
né, quanto a sua própria vida afetiva, não expor para as pessoas próximas, para amigos ou amigas, né, aquilo que você sente por alguém, o que está acontecendo, ou se você está sofrendo por amor. Às vezes a gente vai buscar alguém para desabafar, né? E aí é onde pega essa energia aqui, ao invés de ajudar, atrapalha. Então, assim, você precisa tentar o máximo possível lidar com as suas próprias questões, tá? Ao invés de abrir isso para alguém, porque a gente está vendo essa coisa de inveja, de falsidade, que não é legal, que acaba atrapalhando a sua caminhada afetiva aí, tá? Então falamos também de influências externas, né? Vamos dar uma olhada na parte de cima aqui, temos bastante coisa ainda para falar. Agora eu já vou abrir tudo aqui de uma vez, para a gente ver o que nós temos. Então no tarô de Marcelo veio o carro, aqui no tarô dos orixás nós temos Ogum, e no tarô Zen nós temos voltando-se para dentro, tá? Já vou falar de cara desse voltando-se para dentro aqui, que vem muito ao encontro da mensagem da torre com que eu estava acabando de dizer. Então, não exponha a sua vida afetiva, tá? A gente percebe que há influências externas que podem atrapalhar, provenientes de inveja de pessoas falsas, tá? Então, é importante você preservar aquilo que você vive ou que você tem para viver com alguém. Cuidado com falar sobre as coisas antes de acontecerem, né? Porque isso acaba também atrapalhando os resultados. Aquilo que de repente tem para dar certo para você acaba não dando porque você abriu a boca, foi falar para quem não devia, ó, vem inveja, vem falsidade para cima. Isso dá uma atrapalhada, então cuidado. Esse voltando-se para dentro fala sobre a necessidade de você se preservar em relação à sua vida afetiva, tá? E também na questão da individualidade da torre, do espaço de cada um, a importância de compreender os momentos a dois e os momentos onde você está assim por conta, digamos, vivendo a sua própria vida, precisando ter as suas conquistas individuais, né? O voltando-se para dentro é esse olhar para si, o amor próprio também, é o cuidado com a dependência emocional. As cartas aqui mostram que vocês têm uma relação de confiança para continuar acontecendo, ou para vocês criarem juntos, ou para recriarem, no caso das pessoas separadas, né? Mas isso não pode ser confundido com um depender do outro emocionalmente, tá? A gente tem essas situações. Ainda, o carro lá no tarô de Marsella, que é um arcano de vitória, de conquistas. Então, essa carta, esse arcano aqui, vem mostrar ótimos resultados no amor para você, né? Considerando aqui o que tem para acontecer entre você e ele ou você e ela, como fica a história de vocês. O arcano do carro mostra progresso, mostra realizações. Então, tem tudo a ver com o relacionamento que se está dando tudo bem aí, né, para continuar acontecendo numa boa, com realizações, com conquistas, tá? Se quem está se relacionando e está vivendo algum tipo de situação difícil, um momento mais, né, desafiador, esse arcano do carro mostra energia de superação, mostra que vai dar tudo certo, ok? Para quem está conhecendo alguém agora, nós temos o quê? Um relacionamento que pode se desenhar aí, colocando essa vibração aqui de conquistas, de realizações do carro, junto com a estabilidade emocional da âncora, né? Para as pessoas separadas, nós vemos problemas a dois aqui com uma grande chance de serem resolvidos, tá? E para as pessoas solteiras, o arcano do carro mostra um ótimo momento aí no campo afetivo, de abertura para você, né? Um momento de oportunidades. Se você olhar para frente, o arcano do carro também pede, na verdade essa mensagem é para todo mundo, gente, pede para olhar para frente, esquecer o passado, esquecer brigas que já foram, aquilo que não deu certo, né? Viver o agora, levantar a cabeça e ver o que a vida tem para entregar. E aí, esse arcano ainda fala sobre a importância de vocês, no caso de um relacionamento, assumirem as rédeas das coisas, né? Ficar no controle da situação no seguinte aspecto. O que vocês querem viver juntos? Para onde vai a relação? É importante traçar alguns planos e não só ficar deixando a vida acontecer e levando para qualquer lado, sabe? Vocês têm que ter um plano de ação aí para ver para onde vocês vão conduzir as coisas juntos. Na verdade, isso vale para todo mundo, tá? Ogum, aqui no Tarô dos Orixás, um arcano de vitória também, né? Combinando com o carro lá, o orixá da guerra, vencedor de demandas, né? Uma grande proteção espiritual. Então isso diz muito sobre o combate, a proteção espiritual para afastar energias negativas de influências externas aqui, de falsidade, de inveja, como eu já expliquei no urso, tá?
Então nós vemos proteção espiritual entre vocês, nós vemos ordenação, Ogum, orixá da lei também, tá? Da lei e da ordem. Então, tudo se organizando entre vocês, né? Tudo se ordenando. Isso é muito importante para quê, gente? Para um relacionamento continuar acontecendo bem, para vocês conseguirem ter a estabilidade emocional devida aqui, para vocês conseguirem organizar os pensamentos e planejar a vida, para onde vocês vão juntos, quais são as conquistas que vocês querem atingir, né? Para que as brigas se resolvam, porque algum vence demandas, então se principalmente isso aconteceu entre vocês, um problema que inclusive pode ter levado à separação por força de influências externas, por gente que queria ficar te atrapalhando, por inveja, por falsidade, né? Por querer te atingir de alguma forma. Então vem Ogum com a proteção espiritual resolvendo essas questões aqui, né? Para uma reaproximação. E para as pessoas solteiras, Ogum é o quê? O orixá que fala de caminhos abertos, gente. É abertura de caminhos afetivos, então oportunidades amorosas aí, tá? Com essas cartas, então, para falar do que tem para acontecer entre você e ele ou você e ela, de como fica a história de vocês, nós vemos, em linhas gerais, o quê? Muita chance de tudo ser resolvido, de uma boa caminhada, dois, de realizações pessoais, afetivas, né? Conquistas amorosas em conjunto, com um somando ao outro, né? Acrescentando, de modo que um possa desenvolver uma relação de confiança no outro, afastar aqui essa energia negativa do urso, cuidado também com o ciúme que pode aparecer, né? Um deixando o outro mais firme, inclusive para não gerar dependência emocional. A força de Ogum ajuda nesse aspecto também, tá? Para que ambos fiquem firmes para conduzir a relação, né? Com força, com um pulso que precisa existir também, tá? Para a gente ficar firme perante a vida e não ficar um se escorando no outro ali, né? Diante das dificuldades, mas sim um levar força ao outro, apoio, né? Para vocês somarem forças juntos e caminhar perante a vida, certo? Então, nós temos cartas bem positivas aqui, que abriram para você, independente de qual seja o seu caso, nós vemos um bom desdobramento da sua vida afetiva, mostrando o que tem para acontecer, mostrando como fica a história de vocês. Então, seja qual for a sua situação, tem bastante coisa boa aqui para se desenhar, né? Entre você e a pessoa que você mentalizou aí, tá? Então, seguindo as orientações, por exemplo, aqui é de você se preservar, a de evitar dependência emocional, cuidado com carência, com grude, tá? Viver mais cada um também a sua própria vida, o respeito às individualidades, levantar a cabeça, esquecer um pouquinho do que já foi, olhar só para frente e, gente, confiar, né? Ogum traz a força aqui, a gente tem que ter fé também para poder vencer as nossas batalhas, tá? Com essas dicas, então dá para prosperar afetivamente aqui, dá para tudo funcionar muito bem entre você e ele ou você e ela, independente do caso, combinado? Então essa foi a sua leitura, busquei exemplificar, né, diferentes situações. Isso é sempre importante porque cada um que está assistindo o vídeo está vivendo um caso, né? Tem gente aí se relacionando, tem gente conhecendo alguém agora, tem gente separada, tem gente solteira, enfim. Então, a gente vai sempre trazer um pouquinho disso, né, para todo mundo aqui. Só deixa eu dar uma reorganizada aqui nessas cartas. E agora, vou trazer então a outra opção da mesa para quem escolheu esse baralho aqui, tá? Então, baralho de fundo branco, lá na direita inicialmente, com a Amazonita. Vamos lá. E aí já vou colocar também na parte de cima os outros oráculos. Então vamos nessa. O que vai acontecer entre você e ele ou você e ela? Como fica a história de vocês? Um vídeo então mostrando, né, se há uma tendência maior de as coisas darem certo a dois, se há caminhos abertos no amor, se há dificuldades. Tudo isso a gente vai conversar um pouquinho com as cartas que eu vou colocar aqui na mesa para você. Então vamos nessa. Colocando primeiro ali o baralho cigano em 3 cartas. Agora a gente vem com o tarô de Marsella, uma embaralhadinha, quase que não sai, rápida em cada oráculo aqui, para a gente não ficar muito tempo também nos embaralhamentos aí, né?
Já que dessa vez eu estou trabalhando com 4 oráculos combinados, né? Baralho cigano, tarô de Marcélia, tarô dos orixás e tarô zen. Então, só pra gente dar uma adiantada. E aqui o tarô zen, vou só fazer um corte nele, ó, tá? E colocar também uma carta. Vamos organizar tudo agora aí para abrir para você então. Vamos ver nesse vídeo de previsão, nessa leitura de previsão, o que tem para acontecer entre você e ele ou você e ela, como fica a história de vocês aí. Vou abrir primeiro o baralho cigano nas 3 cartas aqui de baixo. O que essas cartas estão mostrando? Envelope, a foice e a raposa. São cartas que mostram para ter cuidado com o que um fala para o outro, cuidado na comunicação, porque a gente percebe, né, o risco do quê? De uma briga. A foice tem uma coisa assim de um comportamento radical, daquela coisa repentina, sabe? De você achar que tem um certo espaço ali para tocar num certo assunto, para insistir em alguma coisa, e do nada a pessoa fala, quer saber? Já era. Sabe? Esse tipo de coisa que pega de surpresa, e aí é quando a pessoa está sem paciência e corta o papo na hora, não quer mais saber, dá aqueles 5 minutos, o que pode acontecer com você ou pode acontecer com a outra pessoa também. Não estou falando que você vai sofrer essa situação, de repente é você que perde a paciência e acaba, né, deixando tudo para lá de uma hora para outra. Então, só que isso tende a gerar arrependimento, tá? Então, a carta da raposa está aqui mostrando cautela exatamente para quê? Na hora que de repente a comunicação entre vocês, a conversa não estiver muito legal, né? Respirar antes de tomar qualquer atitude, antes de falar o que está passando primeiro pela cabeça, tá? Respirar, calma, cautela, né? Antes de colocar as palavras, porque a gente vê um certo teor explosivo aqui, digamos assim, tá? Que tá fazendo parte do que tem para acontecer entre vocês dois aí. Então é aquela coisa assim, de uma hora para outra, onde tá tudo bem, e aí pode ser uma interpretação errada, uma palavra mal colocada, você fala uma coisa, a pessoa entende outra, ou vice-versa, e isso faz com que, né, desenvolva um comportamento radical, uma situação meio repentina de, então já era, deixa quieto, né? E assim, aquela pessoa que te bloqueia ou que para de falar, ou você também, de repente, colocando as coisas em risco, né? Por faltar paciência. A gente vê muita falta de paciência aqui entre vocês, então, indiretamente, as cartas aqui do baralho cigano estão falando sobre o quê? A importância de vocês terem mais compreensão, de você ser uma pessoa mais compreensiva e a necessidade também da outra pessoa ser mais compreensiva com você, para que vocês consigam desenvolver melhor essa energia da expressão ali com a carta do envelope, né? Evitando problemas a dois aqui nesse sentido de um ferir o outro com palavras, tá? A gente está vendo esse risco. Essa energia está presente entre vocês, então, ao mesmo tempo que o baralho mostra essa situação pelo caminho, também já está dando aqui a dica de como evitar. A cautela da raposa é prestar atenção, porque isso pode ter muito a ver com espiritualidade, isso pode ter muito a ver com influências externas, com ataques energéticos, tá? Então a gente tem que se cuidar. Essa possibilidade, né, de ser influências externas, até mesmo no sentido de espiritualidade, a gente vai dar uma olhada na parte de cima agora para ver se confirma ou não, tá? Mas assim, independente da sua situação aqui, nós vemos um relacionamento que pode ter risco de ter uma ruptura, de alguma coisa desse sentido, se a comunicação não for bem pensada, se as palavras não forem bem escolhidas, tá? Então eu não estou falando de um relacionamento que vai terminar, eu não estou falando de pessoas separadas que não têm chance de voltar, não estou falando que vai dar errado, que você tem para viver com alguém caso você esteja conhecendo uma pessoa agora. Eu estou falando que, né, num dado momento, as coisas podem sim azedar, mas são contornáveis, tá? Então é importante a gente saber disso para preservar uma relação, né? Você que está com alguém, você que vive nesse momento um relacionamento, se principalmente você já sabe que saem os choques, as faíscas aí, e você acha que isso é normal, cuidado. O baralho está mostrando que não está muito normal não, que precisa mudar o tom, tá? Um precisa ser mais compreensivo com o outro, porque senão pode dar ruim aí, né? Para as pessoas que estão conhecendo alguém agora, então,
é muito importante um compreender o outro, pisar leve, né? Às vezes é aquela coisa de você querer se firmar e já se colocar por cima logo de cara, ou a outra pessoa agindo com você, vocês de repente acabam colocando a perder o que pode ser vivido a dois com esse comportamento, tá? Para as pessoas separadas, talvez mais importante ainda o que apareceu aqui. Por quê? Aí é assim, de repente a expectativa daquela chance de poder conversar. E começa a conversar, um fala uma coisa que o outro não gosta e pronto, já estoura, acabou, não vai ter chance de voltar, né? Então, por quê? Principalmente para as pessoas separadas? Porque aí isso já mostra uma carga, já vem de uma briga, já de confusões do passado que podem ser reavivadas muito facilmente. Então, cautela, calma, respirar antes de falar, né? Evitar dizer a primeira coisa que passa pela cabeça, certo? Para as pessoas solteiras, essas cartas estão mostrando o quê? Um momento que não é de tanta abertura afetiva assim, um momento para você ir mais com calma, não dar chance para qualquer pessoa, não é qualquer um ou qualquer uma que vai surgir no seu caminho que representa uma oportunidade, tá? Então você tem que ter olhos abertos aí, ficar atenta, ficar atento para ver também com quem você vai se envolver, né? Então o seu momento afetivo, para você solteira ou solteiro, tá falando sobre um cuidado que você precisa ter, né, sobre com quem você vai trocar a sua energia. Não é o momento de se lançar, não é aquela coisa de, olha, vai por aí que tá tudo certo. Você tem que ter um filtro aí, né? O que na verdade a gente sempre precisa, mas quando o baralho mostra isso, tá falando sobre um risco de a gente se envolver com alguém que não vai valer a pena e que mais vai tirar a paz do que trazer coisa boa, tá? Então é disso que eu quero falar. Vamos olhar aqui em cima agora. Então eu vou abrir essas três cartas juntas. O que que vem aqui? Vem o mundo, Nanã e harmonia. O mundo lá no tarô de Marsella, Nanã no tarô dos orixás e vem a harmonia aqui no tarô Zen. Aqui na parte de cima o negócio ficou mais bonitinho, né? Então deu uma bela de uma equilibrada. Para as pessoas que de repente estavam vendo aqui o baralho cigano e já falaram: ixi, essa leitura aí vai azedar, é melhor eu já parar de assistir o vídeo e vou embora. Pra quê? Porque tem gente que é assim, né? Começa a desgostar um pouquinho das cartas e já vaza. Não tem paciência de concluir aqui a leitura, né? Como se você tivesse ganhando um atendimento, já levanta da cadeira e vai embora, né? Então quem fez isso, eu acho que se arrependeu, porque olha o que tinha para receber ainda. A gente não estava só numa leitura de baralho cigano, né? Ainda tinha tarô de Marsella, tarô dos orixás e tarô Zen. E ali, com essas cartas que vieram, nós vemos o seguinte: o mundo mostra plenitude, mostra realização, mostra muita compatibilidade, gente. Então, o que nós temos, o que nós estamos vendo aqui no baralho cigano, com tudo que foi dito até agora, são situações que pairam sobre vocês, mas que não vão levar a um término da relação, que não vão causar problemas definitivos. São situações que pairam, que podem dar algum atrito, algum choque, né? Mas que vocês conseguem resolver juntos para uma boa sequência de uma relação, para oportunidades a dois surgirem, né? Para quem está separada ou separado, nós falamos então agora sim com tudo que abriu aqui em cima sobre uma grande chance de volta, de reaproximação, de resgate do que vocês viviam juntos. Lembrando, quando falamos para as pessoas separadas, quanto mais recente for a separação, a briga, o afastamento, mais sentido isso vai fazer. Se já faz muito tempo, passaram-se anos, não há nenhuma conversa, você sabe que a pessoa de quem você ainda gosta está com outra ou está com outro, mais difícil, tá? Isso é real, gente. Então, também precisamos considerar, tá? Mas, então, pensando numa situação mais recente, né? Então, as cartas que viraram aqui em cima mostram uma grande chance de reaproximação para as pessoas separadas. E para os solteiros em geral aí, nós temos agora sim, com o que foi dito aqui abaixo, se você tomar o cuidado, se você tirar da frente quem não presta, nós vemos grandes possibilidades também de você conhecer alguém, mas o baralho está mostrando que talvez primeiro você vai ter que perceber uma pessoa errada para depois se conectar com a pessoa certa, tá? Então, os olhos abertos aqui da raposa vão te ajudar nisso, a sua capacidade de observação, para você não se entregar para qualquer pessoa. Talvez você precise dar um fora antes para depois poder dizer um sim para alguém aí, tá? Opa, quase que eu derrubei a câmera. É disso que eu estou falando. Então, o mundo vem trazer situações muito positivas a dois, tá? Realizações a dois, a plenitude afetiva, a sensação de estar com a pessoa certa. Então, essa carta já mostra
que esse alguém de quem você gosta é realmente a pessoa que deve estar ao seu lado, que faz sentido, que não é à toa o que você experimenta por ele ou por ela, tá? Essa carta mostra uma grande conexão afetiva, o arcano do mundo. A harmonia do Tarot Zen está mostrando o quê? Um pouquinho mais do que eu estava explicando, dos atritos que podem surgir, do cuidado que precisa ter com a comunicação, evitar brigas se possível, e nós temos essa energia de harmonização que prevalece entre vocês no final das contas, tá? Então, assim, se nós já temos essa energia, ótimo, mas também não podemos abusar, né? Como eu falei aqui embaixo, você que de repente está vivendo uma relação e tá se acostumando até já a brigar, porque a gente é assim mesmo, e eu curto no fim uma briguinha. Tem gente que curte, né? Gosta de colocar uma emoção. Tá muito, sei lá, tá muito parado esse negócio, tá rolando um tédio aqui, vou descolar uma briga para dar mais emoção. Tem gente que é assim também, né? Cuidado. Né? É bom não abusar da sorte nesse sentido. Nós vemos aqui grandes possibilidades de tudo continuar fluindo bem, de brigas serem passageiras, se resolverem, mas não é bom abusar, né? Para não desgastar a coisa também, certo? Harmonia, harmonização de casais, né? Então mostra uma boa sequência de uma relação, mostra aqui você que está conhecendo alguém agora, então olha só que legal, você já está surgindo um clima, o mundo já está mostrando muita compatibilidade e harmonia também, certo? Para as pessoas separadas, então essa carta vem falar um pouquinho mais sobre a oportunidade de resgatar a relação, né? Desde que um também saiba, cada um de vocês dois saiba engolir algumas coisas do passado. Sabe aquilo que parece que faltou ser dito em relação a uma briga que teve lá atrás? Esquece, já foi, acabou, não vale mais a pena. Olha para o presente, tá? Se não, se for para um ficar levantando panos para cima do outro, já vai virar um festival de jogar na cara e vocês vão atrapalhar o que dá para voltar a viver juntos, tá? Então é isso, gente. E Nanã aqui tá lá dentro da linha da evolução, na vertente de Umbanda que eu sigo, tá? Então ela é a orixá que vem lá reparar o que está errado na evolução. Então é aquilo que precisa ser resolvido entre vocês, que precisa ser decantado, retirado do caminho. Uma orixá então que vem trabalhar no emocional, resolvendo mágoas, tá? Se houver entre você e ele ou você e ela ressentimentos, mágoas, né, de uma briga, de uma coisa que não foi resolvida, vem Nanã tratar disso, para fechar essas feridas aqui, tá? Tirar mágoas, tirar ressentimentos. Então é a orixá reparadora desse campo da evolução, de como as coisas têm para evoluir entre vocês, né? Tratando do emocional, tirando das emoções aquilo que está prejudicando, aquilo que está fazendo mal, aquilo que está atrapalhando, né? De vocês poderem ter uma sustentação mais harmônica juntos aqui. Então, essa orixá Nanã, a orixá da evolução, orixá cósmica da evolução, vem dizer sobre vocês conseguindo realmente parar de brigar, parar de criar confusão juntos, para o caso das pessoas separadas principalmente, ou para quem vive um relacionamento e acaba às vezes tendo um comportamento mais radical com o outro, né? Aquela palavra mais seca, mais dura que está aqui na foice, isso parando de acontecer, né? É um orixá, alguém é bom, né? É uma orixá que vem aqui, então fazer sarar, né? Tratar das feridas ali para ficar tudo bem, para que as emoções possam fluir, o quê? Mais harmonicamente, e para que vocês possam, olha só, né? Experimentar mais da plenitude, de uma forma mais intensa, o que um tem para viver com o outro. Então, em linhas gerais, toda essa leitura com todos esses oráculos combinados mostram o quê? Alguns cuidados, sim, que precisam ser tomados. A questão aqui de problemas espirituais, né? A gente afasta com o que foi aberto lá na parte de cima. E independente de qual for a sua situação, é bom não abusar também da sorte, né? Nós temos amparo aqui emocional, nós temos amparo espiritual, né? Para uma relação fluir bem, para oportunidades a dois se concretizarem, tá? Mas nós percebemos com essas duas cartas aqui, da foice e da raposa, a importância de ficar de olhos abertos, de ter atenção, de cuidar de quem você gosta, né? Não abusar da sorte, não ficar estourando à toa, não ficar agindo sem pensar, usar bem dessa energia da comunicação entre vocês, tá? Com essas dicas, com esses cuidados, que é importante a gente observar também quais são os cuidados que nos cabem, se isso for
bem observado, então nós temos muita coisa boa para fluir a dois aí, para uma relação continuar acontecendo com essa conexão do mundo, né, que é muito importante, que aproxima cada vez mais vocês, tá? Nanã que vem retirar cada vez mais as emoções negativas para vocês poderem fluir em harmonia. Uma boa sequência de uma relação, oportunidades a dois que se concretizam, para as pessoas se conhecendo agora, né? Para os solteiros e solteiras, então, como eu expliquei, primeiro vai ter que dar um fora, vai ter que dizer um não para depois dizer um sim, aí você cria essa grande conexão, tá? Para as pessoas separadas, grande chance então de tudo voltar a dar certo aqui. Combinado? Assim é que nós respondemos então como fica a história de vocês, o que tem para acontecer entre você, ele, você e ela. Terminamos a nossa leitura, um abraço e até o nosso próximo encontro no canal.